Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo para entendermos um pouquinho mais a grande obra da redenção que Jesus fez por nós. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos amigos, meus queridos irmãos, filhos da Nova Aliança, filhos da Igreja, filhos de Deus. Estamos entrando no 17º encontro do nosso caminho querigmático, do nosso itinerário querigmático, que você pode acompanhar através do nosso roteiro, nosso livrinho, né, que acompanha o anúncio de Jesus. Então, eu queria começar colocando para vocês o sentido da obra da redenção que Jesus operou para nós. Quando nós falamos em redenção, nós falamos em remissão, né? Nós podemos também falar em resgate. Jesus nos resgatou das mãos do nosso inimigo. Jesus nos tirou, pagando um altíssimo preço. Jesus nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz. Somos filhos da luz, não somos filhos das trevas. Mas o ponto de partida da nossa reflexão de hoje está no livro dos Salmos, Salmo 49, começando no versículo 8º. Diz assim o salmista: ninguém pode resgatar a si mesmo, ou dar a Deus o seu preço. Por mais que se pague o resgate de uma vida, jamais poderá bastar para viver sem fim e não ver o túmulo. Nesses 3 versículos, 8, 9 e 10 do Salmo 49, estão contidos ensinamentos preciosíssimos de Deus, que põem por terra toda a doutrina da reencarnação. Então, meus queridos, nos 4 últimos vídeos, falamos sobre o nosso Salvador, a nossa salvação em Jesus. Deus providenciou para nós um Salvador, que é o Cristo Senhor, que é Jesus, o Filho de Deus. Hoje nós estamos falando sobre Jesus Redentor, aquele que pagou um pesado resgate para nos transportar das mãos, para nos arrancar das mãos do inimigo, de Satanás, e nos devolver à nossa origem primeira, ao coração do nosso Pai. Por que eu disse que estes versículos derrubam por terra os argumentos da reencarnação? Pelo menos para nós cristãos, católicos. Os espíritas vão continuar vivendo a sua doutrina, mas nós não podemos misturar as coisas. Ou você é cristão e crê que ninguém pode se resgatar a si mesmo através de renovadas reencarnações. Morre-se,
a alma volta num outro corpo e morre de novo o corpo, e depois a alma volta indefinidamente. Esta doutrina contradiz toda a doutrina da salvação, do cristianismo. Então está claro, eu não posso pagar o preço do meu próprio resgate. Isto é obra de Deus. Por quê? Porque a ofensa dos nossos primeiros pais a Deus, a opção que eles fizeram de dar crédito a Satanás e não se submeter ao que Deus havia ordenado para eles e explicado, que se eles desobedecessem, o pecado entraria no mundo e a morte é que dominaria tudo. Eles fizeram isso. E com isso, estabeleceram um abismo tremendo, infinito, entre Deus e nós, por causa da opção errada que fizeram. Tendo pleno conhecimento da vontade de Deus, pretenderam para si serem iguais a Deus, serem divinos. O plano de Deus era divinizar a humanidade, mas do jeito de Deus. Quando o primeiro casal optou por serem iguais a Deus, segundo o inimigo estava prometendo, então houve uma ruptura intransponível entre Deus e nós. E esta ruptura, nenhum ser humano seria capaz de reatar, seria capaz de consertar. Esse abismo entre Deus e nós seria de tal modo profundo que nada poderia estabelecer de novo uma relação amigável, amável, bondosa entre Deus e nós e a humanidade. Estávamos condenados eternamente ao inferno. O próprio Jesus, no evangelista, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 16, versículo 26, vai dizer assim, palavras do nosso Salvador e Redentor Jesus. Ele faz uma pergunta: o que adianta a alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? O que poderá alguém dar em troca da própria vida? Nós estávamos mortos pelo pecado. Quem nos daria de volta a vida em Deus que perdemos? É a pergunta que Jesus faz. Quem poderá dar em troca, que valor é este, para reaver a vida que perdemos em Deus? Então, algumas perguntas vêm à nossa cabeça. Quem poderia pagar um resgate impagável? Por que estou falando de resgate? Porque o demônio, ao conseguir seduzir o primeiro casal, e este primeiro casal, ao cair na bicaria do demônio, eles foram sequestrados. O primeiro casal foi sequestrado do coração de Deus, da mão de Deus, e passou a ser um domínio do inimigo, de Satanás. Vejam bem essa palavra sequestro. O inimigo nos sequestrou de Deus e exigiu um preço, um resgate, de um preço impagável.
Será que a humanidade, então, estaria condenada irremediavelmente? Estaria perdida eternamente? Será que Satanás teria conseguido, com a sua vitória, tentando e fazendo o primeiro casal cair, será que Satanás teria conseguido destruir a obra-prima da criação de Deus e toda a criação com ela? Para múltiplas perguntas nessa linha, nós temos apenas uma resposta. O resgate, que era impagável, se tornou possível. Deus mesmo veio em socorro à nossa impossibilidade. No mesmo Salmo 49, que declara que nós não temos como resgatar por nós mesmos a nossa vida, não temos o valor suficiente para nos tirar do abismo em que o pecado nos jogou. Esse mesmo Salmo 49, no versículo 15, começa a dizer que nós éramos como ovelhas, levadas ao lugar dos mortos, ovelhas conduzidas ao matadouro. E quem era que na visão do profeta, do salmista, quem era que estava à frente, como que conduzindo aquela humanidade que caminhava para o matadouro, para a morte? Quem estava à frente? Quem se colocou como pastor de uma humanidade condenada a morrer eternamente? Nada mais do que o próprio inimigo, a morte. A morte. E o salmista, na sua descrição desta calamidade, vê esta fileira de ovelhas caminhando para o matadouro, conduzida pelo inimigo, sendo empurrados, né, abismo abaixo, onde eles seriam sepultados. Ali acabaria todo orgulho, toda prepotência, toda ganância, toda soberba, toda revolta. Desse jeito, acabariam os que faziam da sua vida uma busca frenética, louca, maluca, em busca apenas dos bens materiais. Acabariam com eles, esses bens. Todo orgulho vai acabar ali. A mansão dos mortos será a sua morada. Essa é a descrição da situação da humanidade após o pecado. Mas no versículo 16, o salmista dá uma reerguida. Porém, Deus vai me resgatar. Deus vai me tirar desta situação. Ele vai me livrar do poder do abismo. E um outro salmista, no Salmo 9, versículo 14, reza para Deus: tem piedade de mim, Senhor. Vê a minha aflição por causa dos meus inimigos, por causa dos meus tentadores, daqueles que querem me afastar de vós a qualquer preço. És tu quem me arrancas das portas da morte. Uma profissão de fé. Portanto, vamos parar com esta coisa de achar que nós temos em nós capacidade e poder para nos salvar sozinhos.
para nos redimir por nossa força de vontade. A nossa salvação está nas mãos de Deus. A nossa redenção só vem por Jesus Cristo. Mas eu falava para vocês no início que com o primeiro pecado, o pecado das origens, Satanás conseguiu sequestrar o primeiro casal das mãos amorosas de Deus. Arrancou o primeiro casal da intimidade de Deus. Mas ele faz uma proposta. Se Deus quiser seus filhos de volta, eu tenho uma troca para fazer, uma proposta de troca, que é: o Pai me entrega o seu filho único, aquele filho que fez em tudo a vontade do Pai, aquele perfeito Deus e perfeito homem, Jesus Cristo, cujo alimento, ele mesmo declarou, era fazer a vontade do Pai. Aquele que, já menino, dizia: eu tenho que me ocupar das coisas do Pai. Aquele que se indignava por ver o templo do Senhor transformado num covil de ladrões. Aquele mesmo Jesus sobre quem Nossa Senhora disse para os serventes daquele banquete de casamento: façam tudo o que ele vos mandar. A própria mãe reconhecendo o poder de Jesus Cristo de salvação. Esse que foi anunciado pelos anjos: nascerá para vós um menino, um Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. Este, o Filho que Satanás reivindicou. Você, Deus, quer os seus filhos que eu sequestrei de volta? Me entregue esse filho único, o perfeito, o cordeiro sem mancha, e eu devolvo para você os seus filhos. Não é que eu estou fantasiando a coisa, mas Deus, a iniciativa, a proposta, realmente não foi do inimigo. Eu falei para vocês entenderem, mais ou menos, né? Eu sou capaz de explicar e somos imperfeitos também na compreensão, porque é um mistério tremendamente, que nos supera tremendamente. Então, ao ver essa situação, na plenitude dos tempos, Jesus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, diz ao Pai: Pai, envia-me. Envia-me. Eu quero salvar meus irmãos. Eu quero salvar a humanidade. Eu sei o que espera o seu coração, o que sofre o seu coração, por ver a humanidade caminhando como uma boiada para o abismo da morte. A sua obra, Pai, não pode ficar inacabada, não pode terminar desse jeito. Me manda lá, eu vou salvar esta humanidade. Envia-me. E o Filho, entregando-se ao Pai, o Pai enviando o Espírito Santo sobre Nossa Senhora, gerando este Filho no seu ventre e dando à luz o Salvador do mundo, começa a remissão da sociedade, do mundo, do universo, da humanidade. O que aconteceu? Houve como que uma transferência
de culpa e de castigo. Aquilo que cabia à humanidade sofrer como consequência do seu pecado recaiu sobre o Filho muito amado, sobre Jesus. Como se Jesus mesmo tivesse pecado, como se, porque ele foi semelhante a nós em tudo menos no pecado. O pecado que caiu sobre ele, o castigo que caiu sobre ele, deveria ter caído sobre nós. O que fizeram com Jesus deveria ter sido feito conosco, com cada um de nós. E por bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos que vivessem a mesma paixão de Jesus, de longe não seria capaz de pagar o preço do nosso resgate. Era preciso que o Filho de Deus se fizesse homem, viesse armar a sua tenda no meio de nós, viver no meio de nós, em tudo semelhante a nós, menos no pecado. O profeta Isaías, no capítulo 53, começando do 52, 53, 54, os capítulos sobre o servo sofredor. O centro, o coração, é o capítulo 53. E o profeta diz, partindo do versículo 4: eram, na verdade, os nossos sofrimentos que Jesus carregava. Eram as nossas dores. Vocês estão vendo aqui, ao lado, a imagem de uma cena do filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo. É Jesus coroado de espinhos, com o manto do deboche, todo lavrado pelos açoites recebidos e colocado por Pôncio Pilatos ao juízo do povo. É a imagem do que nós deveríamos ter sofrido como castigo pelos nossos pecados. Mas teríamos sofrido em vão, porque nada cobriria a distância entre nós e Deus. Então, na verdade, os sofrimentos que pesavam sobre Jesus, e as nossas dores eram nossas. Ele levava às costas o suplício, consequência do nosso pecado. E o povo achava que ele era um castigado, alguém ferido e massacrado por Deus. Mas ele, Jesus, estava sendo transpassado por causa de nossas rebeldias. Estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele. Com os seus ferimentos, porém, veio a cura para nós. Veio a salvação para nós. Por suas chagas nós fomos curados. Não é isso que a gente reza na cerimônia da Sexta-feira Santa? Por suas chagas nós fomos curados. Como ovelhas, vejam, o profeta agora retoma o Salmo 49, o Salmo 9, né? Quando diz, como ovelhas estávamos todos perdidos. Cada qual ia em frente por seu caminho, um caminho que não era o caminho de Deus. O caminho que levava para aquele abismo, né? Para aquele lugar da morte eterna. Foi então que o Senhor fez cair sobre Jesus, sobre ele, o peso dos pecados
de todos nós. Olha, na minha oração de hoje, e me preparando também para esta pregação, que eu não consigo transmitir de forma melhor do que esta, mas aceitem o meu limite, a minha impossibilidade, né? Mas para mim, caiu muito no meu coração o sentido da obra redentora de Jesus. Eu posso agradecer a Deus pelo passo a mais que eu pude dar hoje, pela graça dele, na compreensão desse trecho, sobretudo de Isaías. Aquilo que cabia a cada ser humano de toda a história, da história inteira, viver, caiu sobre Jesus. Nós nunca seremos capazes de entender a profundidade da agonia de Jesus, do sofrimento físico, moral, espiritual que Jesus sofreu por nós. O pecado pessoal, o meu pecado, não pode me deixar indiferente a este que pagou um preço impagável para que o céu voltasse a se abrir para toda a história, para toda a humanidade, para restaurar, para recapitular todo o universo e toda a humanidade de volta para o seu lugar de origem, ao coração do Pai. Aquele abismo antes intransponível foi fechado, foi ultrapassado. Estendeu-se sobre ele uma ponte. Jesus é o nosso pontífice. É aquele que estabeleceu de novo a relação com o Pai. Nos devolveu ao Pai. Os filhos ingratos, rebeldes, orgulhosos, que ainda hoje repetem na própria vida aquele não de Satanás e o não do primeiro casal, fomos recuperados por Jesus. Fomos devolvidos ao nosso Pai. Somos gratos, Senhor, por vossa honra, por vossa obra. Somos gratos, Senhor, pela compreensão um pouquinho além de onde tínhamos chegado. Sou grata, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de, ao me dispor a ensinar as pessoas, eu seja a primeira a aprender. Derramai sobre nós, sobre os nossos internautas, sobre os nossos ouvintes, sobre aqueles que nos acompanham, o Espírito Santo de inteligência dos mistérios da vossa vida, Jesus. Os mistérios da nossa vida em vós. Vós nos reinseristes no coração do Pai. Vós agora, Senhor, abristes para nós a possibilidade de uma vida eternamente feliz. Cremos, Senhor, que sois o nosso Salvador. Cremos, Senhor, que sois o nosso Redentor. Dai-nos a graça, Pai amado, em nome de Jesus vos pedimos, de nunca consentirmos em pecado nenhum, porque a nós é dado uma luz diferente. Diante de nós se abre um caminho maravilhoso, por onde só os bem-aventurados, os que vivem a vida de Jesus, os que buscam, acima de tudo,
serem fiéis à vossa palavra. Vinde em socorro à nossa fraqueza, Pai, porque os nossos desejos são os mais puros, são os mais santos, mas a nossa capacidade nos arrasta para baixo tantas vezes, não nos deixa levantar voos como gostaríamos. Fazemos o mal que não queremos e deixamos de fazer o bem que gostaríamos de fazer. Vinde em socorro, Pai amado. Renovai em nós a obra que vosso Filho já completou. Agora é a nossa vez, Pai. Por isso vos pedimos, dai-nos o Espírito Santo, o Espírito de fortaleza, de entendimento. Aquecei o nosso coração. Redobrai a nossa vontade para fazermos em tudo a vontade do Pai. E colaboremos com a obra da redenção, sendo luzes para aqueles que não entendem ainda o vosso plano amoroso, um plano incondicional de amor por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.